Outra memória que nós também podemos discutir em relação ao computador é a dita memória virtual. O termo memória virtual já indica que ela não é hardware, que ela é software. Tipo, memória ROM, hardware, que é física. Memória RAM, hardware, porque é uma memória física. Memória cache, hardware, porque é física. Então, memória ROM, memória RAM, memória cache são memórias físicas. Parte física, parte palpável, hardware. Já a memória virtual é considerada software, porque ela não é uma memória real. Ela é virtual. O sistema operacional cria a memória virtual como um adicional além da memória principal, para atender à demanda de necessidade de memória principal. Nesse exemplo, observa, o sistema operacional, vamos pegar como base o Windows como exemplo. O Windows é um sistema operacional que cria memória virtual na forma de arquivos no disco rígido. E ele cria essa memória virtual como um acréscimo além da memória principal, para poder manter mais e mais dados em processamento. Porque a memória RAM, que é a memória principal, tem um limite. Vamos imaginar que tu abre um monte de programas ao mesmo tempo. E aí, a memória RAM ficou lotada, não tem mais espaço na memória RAM para manter tantos e tantos programas abertos ao mesmo tempo. Tu pediu para botar em processamento tudo junto. Abriu PowerPoint, Excel, Word, várias janelas. E aí a memória RAM agora lotou. Então o sistema cria um espaço adicional além da memória principal, chamado memória virtual, na forma de arquivos no disco rígido, para justamente ir armazenando dados para liberar espaço na memória RAM, para ela continuar armazenando mais e mais dados que querem ser processados. Porque a memória RAM é a memória principal e é responsável por armazenar os dados que estão em processamento. Quando não tem mais espaço na memória RAM, o sistema começa a gravar dados na memória virtual, na forma de arquivos no disco rígido, liberando espaço na memória RAM para armazenar mais e mais dados que estão em processamento. Agora, isso tem um revés, que é a perda de desempenho. O uso demasiado da memória virtual, de operações na memória virtual, faz com que o computador fique mais lento. E aí, o ideal é aumentar a capacidade da memória RAM do teu computador. Então, se à medida que tu está usando o teu computador, o teu sistema está ficando muito lento quando tu abre várias janelas, é interessante aumentar a capacidade da memória RAM, colocar mais memória RAM no teu computador, para justamente não usar tantas leituras, tantas operações de leitura escrita na memória virtual e deixar o teu computador um pouco mais rápido. Então a memória virtual é a única que eu vou chamar de software, pelo próprio nome, né? Ela é a memória virtual. Isso quer dizer que ela não é uma memória real. O virtual não é real. Portanto, se não é real, não é parte física, não é hardware, não é palpável. Ela é só virtualizada e é criada pelo sistema operacional. Também, se uma prova indicar isso, é importante. Quem vai criar e gerenciar a memória virtual num sistema? É o sistema operacional. No caso, o Windows. Vamos pegar o Windows. O Windows que tu tem instalado no teu computador. Ele é quem vai criar e gerenciar a memória virtual nesse sistema, justamente porque ele é o sistema operacional e é responsável pelo gerenciamento, pela criação desta memória chamada memória virtual. Num parâmetro aqui comparativo, a gente poderia dizer então que o disco rígido é a memória secundária do teu computador, grande capacidade de armazenamento de dados, porém é lento, inclusive porque, tendo a memória virtual alocada no disco rígido, acessar dados no disco rígido é lento. Então, acessar dados na memória virtual, obviamente, vai ser lento também. Se comparado com qual memória? Com a memória RAM, que é menor em termos de capacidade, mas é rápida. E a memória cache, então, nem se fala, porque a memória cache é muito rápida. É muito pequena, é verdade, mas é muito rápida e vem encapsulada normalmente dentro do processador do teu computador. Características aí das memórias do computador. Sempre importante lembrar isso para as provas de concurso.